ver se tá tudo certo. Tá. Então vamos lá, família. Deixa eu botar aqui pra essa luz não me cegar antes que eu termine o vídeo. E agora sim, salve família encarando! Aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu tava ouvindo umas músicas de Cazuza e Legião Urbana. E aí eu comecei a pensar com a minha cabeça conspiracionista maluca. E eu acredito que vocês também vão ficar malucos após esse vídeo. Então, eu vou logo começar pelo um assunto que eu tava aí. Eu comecei a pesquisar e achei aqui uma matéria super interessante, né? Como sempre, ridicularizando os fatos. Eu tava procurando a verdadeira origem da AIDS. E, de fato, família, pelo que eu li, não existe mais nada do que teorias. Ninguém sabe ao certo realmente qual é a origem da AIDS, né? Alguns dizem, oficialmente, praticamente, é essa que tá até aqui na revista, ó. Vou até ler a matéria. AIDS é pura invenção? Mentes criativas, isso aí já ridicularizando os conspiracionistas, mentes criativas dizem que a doença é produto do sensacionalismo da mídia, ou que pode ter sido o resultado das relações sexuais entre homens e macacos, ou ainda que o vírus foi fabricado em laboratório para ser usado como arma biológica. A gente vê, família, que essa nova ordem mundial ela é de fato como um grande quebra-cabeça. Quando a gente viu as matérias, as denúncias sobre a CIA, e o agente falava justamente isso, quando não dava para esconder a verdade, ele soltava um monte de verdades com mentiras para as pessoas não saberem qual é a verdade. Várias versões da mesma verdade, cheias de mentiras, para que as pessoas se perdam por aí. Então aqui a gente vê bem um caso disso, né? Eles colocam aquelas pessoas que dizem, não, olha, AIDS não existe, você conhece alguém que morreu de AIDS? Aí alguns, né, pessoas, principalmente gente mais devassa, que gosta de viver naquela vida louca, essas pessoas alegam isso. Eu até conheci um senhor que dizia isso. Ele dizia, não existe AIDS, se existisse eu já tinha. Então, elas alegam isso. E tem outras, né, que dizem que foi de um cruzamento com macaco. Diz que os africanos lá ficaram com macaco, né, coabitaram com eles. E nesse caso saiu a AIDS. Isso até a mídia notificou, que essa doença apareceu logo lá na África e começou a passar para as pessoas. Cientistas britânicos, após décadas de pesquisas, acreditam ter encontrado a origem da AIDS e a época do aparecimento da doença. Local, Leopoldville, atual Kinshasa, capital do antigo Congo belga e hoje República Democrática do Congo. Data, 1920. Foi ali que surgiu a doença, que hoje atinge 75 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com um estudo de cientistas da Universidade de Oxford, liderados pelo Dr. Oliver Peebles, publicado pela revista Science. Segundo os pesquisadores, na década de 20, na antiga Leopoldville, havia um intenso comércio de carne de macacos, caçados nas selvas do Congo. Os animais continham o vírus da AIDS, que para eles era controlado pelo sistema defensivo. Quando as pessoas consumiam aquela carne, acabavam absorvendo o vírus para o qual não tinham imunidade. E foi dali, ao longo de décadas, que a doença começou a se espalhar, inicialmente pela África e mais tarde, já na segunda metade do século XX, para outros países. A disseminação em grande escala se deve à transmissão via relações sexuais e seringas reutilizadas. Eu sei que oficialmente pela ciência, família, o primeiro caso declarado como AIDS aconteceu nos Estados Unidos em 1981. Voltando um pouquinho no tempo, no dia 12 de novembro de 1977, morreu aos 47 anos uma médica pesquisadora dinamarquesa, Margaret P. Husky. Ela havia morado na África e começou a apresentar diversos sintomas estranhos para a saúde. A autópsia no corpo dela revelou que seus pulmões estavam repletos de micro-organismos que ocasionaram um tipo de pneumonia, causando a morte por asfixia. Então estudiosos acreditam que esse tenha sido o caso dela, o primeiro óbito por AIDS registrado no mundo. Esses micro-organismos que encontraram lá, né, quando foram ver, era o vírus da AIDS. As teorias continuavam aparecendo e cada vez mais as pessoas acreditavam que de fato ela tinha vindo da África. Mas quando aí os cientistas começaram a mapear esse vírus da AIDS, eles viram que eram diferentes do que supostamente os chimpanzés tinham lá na África. Até aquele ponto os cientistas estavam certos que se de fato o vírus tivesse começado na África, seria porque os africanos às vezes consomem esses animais, eles matam, né? E quando eles cortam ali a carne e tudo, acabam se sujando com sangue e acabam consumindo a carne e assim eles se contaminariam, né? Os cientistas vinham por esse lado. Mas quando mapearam realmente esse vírus, viram que era diferente do vírus que estava nos humanos. Então como é que poderia ser? Né? Aqueles vírus que tinha ali no macaco chamavam erradamente de AIDS, mas não era AIDS. O que se conhece hoje por AIDS é diferente daquele vírus. Então é uma coisa que meio turva, que a gente nunca viu. Então quando isso acontece, família, eu gosto de ver os fatos e a história. Se a gente começar a lembrar aqui agora um pouco dos anos de 1960, 1970, quando começou a aparecer isso, a gente vai lembrar que era uma época onde sexo, drogas e rock and roll estavam em alta.
Quem não lembra daqueles filmes que retratam essa época, como Os Embalos de Sábado à Noite? Nos tempos da brilhantina e por aí vai, né? É um tempo que as pessoas estavam se libertando, vamos dizer assim, dos dogmas religiosos, católicos, e começaram a viver a sua vida como se não houvesse amanhã. Um certo exagero daquela época, né? O pessoal realmente estava se acabando muito. E aí, de repente, essa doença aparece, como que para frear as pessoas e colocá-las no eixo de novo. Então, uma teoria apareceu, e é essa que eu acredito, que esse vírus foi criado em laboratório. Porque desde que o mundo é mundo que existe orgias. Você pega, por exemplo, os gregos. Eles eram reis em fazer isso. Inclusive, quem já fez alguma festa do cabide ou já participou de uma e sabe que quando a festa é realmente daquele jeito, né, que todo mundo fica de perna pro ar, as pessoas dizem, olha, essa foi uma festa grega. Se referindo ao que acontecia naquela época, as festinhas gregas do cabide. Então, família, sabendo disso, eu acho muito conveniente que numa hora que as pessoas realmente estavam perdendo as estribeiras, aparece um vírus que freou-las, que colocou medo nelas. Vocês não acham muito convenientes? E se a gente começar a pensar aqui, eu vou ser curto, eu queria dar mais exemplos para vocês, mas eu quero fazer um vídeo curto, eu quero fazer só você pensar, mostrar a ponta do iceberg para você. Várias mentes, vários artistas que estão fazendo as pessoas despertar, simplesmente tiveram a sua vida ceifada por essa doença. Eu vou dar 2 exemplos aqui bem claros. O Renato Russo. O Renato Russo, enquanto estava nessa também de sexo, drogas e rock and roll, estava de boa. Mas quando ele começou a fazer música como esse, ó, Que País é Este? Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado. Veja a letra da música. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte um descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é este? E o Renato Russo, ele movia e move até hoje legiões de pessoas. Não era à toa que o nome da banda era Legião Urbana. E essas músicas ele mesmo criava. Então, as pessoas passaram de ser aquele jovem abobado, aquele jovem que cantava por cantar, era rebelde por ser, elas começaram a perceber que havia motivo para se lutar. Sendo um conspiracionista e imaginando que, de fato, esse vírus foi criado em laboratório, o Renato Russo seria um belo alvo. Porque enquanto as pessoas estavam cantando só por cantar e vivendo por viver, tudo bem. Mas a partir da hora que a música começou a ser um hino, para conscientizar e despertar as pessoas, se você fosse um dos donos do mundo, isso realmente seria um problema. Outro caso também é o do Cazuza. Cazuza fez várias músicas, mas entre elas eu destaco essa. E o Brasil, como é que vai, hein? O Brasil tá bom ou tá ruim? Tá uma merda, né? Tá bom ou tá uma merda? Tá bom ou tá uma merda? Uau! Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Não me elegeram, garota do Fantástico. Não me subornaram. Será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim. E aí continua o refrão. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim. Então, família, era a música que aquele jovem cabeça oca começou realmente a ver como de fato eram as coisas. Esses artistas, até então símbolos da rebeldia, começaram de fato a mostrar uma rebeldia não umas contra as outras, não uma rebeldia só por ser rebelde, mas uma rebeldia contra o sistema, revelando o sistema. Então, num meio tão devasso, justamente aqueles que estão usando a sua voz, o seu talento, as suas músicas, para conscientizar o povão, pegam AIDS. E o gado não acha isso estranho. É normal, família, que quando a gente já nasce dentro de um sistema, por exemplo, todos nós, quando a gente, desde pequeno que a gente nasceu, eu nasci em 84, a gente já é acostumado a ouvir sobre isso. Então a gente acha que não, AIDS é uma doença. Mas isso não é uma doença normal. Quando a gente pega os livros e a gente vê o que acontecia naquela época, como os reis, por exemplo, comemoravam, né? Eu fiquei besta quando eu vi lendo os gregos lá, os romanos, né?
Eu fiquei besta quando eu vi, por exemplo, os romanos comemorando as vitórias deles lá, porque são histórias que não estão muito nos livros que você estuda na escola. Você tem que se aprofundar um pouco mais. E você vê que era normal a esposa trazer um escravo lá, forte, malhadão, para pegar o marido dela. Era normal isso. Não existia preconceito na relação humana, de forma alguma. Então, era normal também até o marido trazer isso para agradar a esposa. E eles participar daquelas grandes festinhas do cabide. E não tinha doença. Não tinha AIDS. Naquela época, quando você pega ainda no tempo do paganismo, era muito normal as pessoas se relacionar com os animais. E, inclusive, isso é narrado até na própria Bíblia, quando se trata de Sodoma e Gomorra. Ali a gente vê claramente que rolava tudo isso. E essas pessoas não tinham AIDS. Como é que pode, justamente numa época que as pessoas estão se rebelando contra os dogmas religiosos, justamente contra o sistema, as vozes que estão atacando o sistema, pegam essa doença? Então, família, o Davi, eu não tenho dúvida que a AIDS, ela foi criada com um propósito e com um objetivo e foi criada em laboratório, não é uma doença normal. E eu vou mostrar aqui em vídeos, família, se não já tiver no ar, eu vou fazer um, porque é difícil realmente os sistemas ficarem no ar, mas eu vou mostrar pra você que esse vírus já deveria ter cura há muitos e muitos tempos, assim como o câncer. Mas você sabe que esse também é um dos itens que gera muito dinheiro para a indústria financeira, assim como o câncer. E essas coisas que estão gerando dinheiro, ninguém quer que mexa. Então, meus irmãos, a coisa é mais séria do que a gente pensa. E, infelizmente, quando a gente passa esse tipo de coisa, o gado ainda acha que é teoria da conspiração. Se o gado simplesmente parasse para pesquisar os assuntos, eles veriam que é a mais pura verdade. Mas a gente sabe, né, família, que de fato é isso que acontece. O gado escuta, entra por um vídeo e sai por outro. Mas, entre um e outro, sempre a gente consegue despertar mais um. E esse é o nosso objetivo. Podemos ser poucos, mas somos despertos. Então, meus irmãos... quase que eu esqueço, família. Eu quero dar a dica aqui de um canal muito bacana para vocês, que se realmente você curte manutenção, se você precisa de um canal de manutenção, você tem seu carrinho aí, não sabe mexer, não entende muito de peça, tem um cara gente boa, família, 100%. Não tô recebendo nada para indicar o canal dele, mas é um canal nota 10. Eu vou deixar aí o link para você clicar e já parar lá, tá certo? E esse eu recomendo. Veja um trechinho aí do canal dele, irmãos. Senhoras e senhores, saudações! Estamos aqui na Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM especial Dicas. Estamos aqui com um Ford Focus 2008, certo? E se você compra um carro como esse, como você faria para ver a água e o óleo? Tem que abrir o capô. Ou melhor, qualquer carro tem que abrir o capô. Aí você chega aqui e ó... não tem uma alavanca, não tem um puxador aqui tradicionalmente, como todos os outros carros, uma alavanca aqui. Como que abre o capô então do Ford Focus? Você com a chave do contato na mão, você vem até a frente do veículo. E esse cara, família, é um cara que sempre acompanha nosso canal, manda dicas de vídeos, eu inclusive já fiz vídeo com dica dele. Então eu peço humildemente que você se inscreva no canal dele, se você só tem a ganhar, irmão. É um canal muito bom, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!